Como é que fica quando joga bem e perde? Porque quando joga bem e ganha, pô, é bacana, tá? Vai corrigir, tudo bem. Mas quando joga bem e perde, eu imagino que a frustração ela é um pouco maior. Quando joga mal e perde, é normal. Quando joga bem e perde, parece que fica uma sensação um pouco mais amarga. Mas eu quero saber o seguinte: se existe essa sensação mais amarga, e o que pode uma derrota como a de hoje levar para o jogo de quarta-feira, que é diferente, é uma decisão, mas que tem alguns componentes que se entrelaçam. A questão física, hoje foi um jogo, o Grêmio jogou bem porque se entregou física, mentalmente demais também. E isso tem 3 dias só para recuperar. O Soares saiu de campo como alguém que tivesse lesionado gravemente. Ele vem tendo dificuldades. Então, me faz essa tua sensação de ter jogado bem, o time ter ido bem, ter perdido o jogo, e o que isso aí leva de preocupação tua para o jogo de quarta-feira. Muito bom teu comentário, tua pergunta junto. O que me deixa feliz hoje, a única coisa que pode deixar-me feliz, lógico que ninguém gosta de perder, a gente sempre trabalha para ganhar, foi a atuação da equipe, muito boa, uma das melhores do ano, inclusive. Jogamos muito bem, criamos, principalmente no primeiro tempo, infelizmente a gente não fez os gols, as oportunidades que apareceram, e para o nosso azar, o Botafogo criou 3, 4 situações e conseguiu fazer 2 gols. O que eu levo para o jogo de quarta-feira é que eu já falei para o meu grupo no vestiário. Quando você perde um jogo e não cria, não faz nada, deixa o adversário tomar conta do jogo, é uma coisa. Outra coisa é da maneira que o Grêmio vem jogando, vem criando, vem sufocando os adversários, e não é por causa de uma derrota de hoje que a gente vai achar que tem alguma coisa errada. Uma coisinha que outra a gente sempre tem para corrigir. O que eu quero é o torcedor novamente fazendo essa festa que fez hoje, incentivando a equipe, a arena lotada na próxima quarta-feira, que a gente vai precisar muito da ajuda da torcida, que são mais 90 minutos, é mais uma batalha, mais uma decisão que a gente tem para a gente tentar passar para a próxima fase, e o Bahia vai sempre continuar tendo o nosso respeito. Então, isso que me deixa satisfeito é pelo que a equipe produziu de novo. O Flávio Rodrigues Souza, que é o árbitro do jogo de hoje, é um dos melhores do Brasil. Eu acho ele um dos melhores árbitros do Brasil. O meu recado hoje vai para o CNM. Eu estou calado já há alguns jogos. Eu não gosto de falar de arbitragem. Perdi o jogo. Não é porque nós perdemos o jogo que eu vou fazer essa reclamação. E eu estou reclamando porque eu falei com o Guerra, falei com a diretoria agora no vestiário, eles me autorizaram a falar. Eu não vou atacar o CNM, pelo contrário. Eu vou fazer com que o CNM, ele tem que fazer. Vocês precisam, a televisão precisa mostrar os lances dele. Eu vou dar 3, 4 lances para ele. O gol anulado contra o Cruzeiro, o nosso segundo. Inclusive era esse mesmo árbitro, que não teve culpa. Não teve culpa, né, porque na hora ele deu o gol. O VAR chamou ele. Ele anulou. E o Cruzeiro teve 1 ou 2 situações depois do jogo que poderia ter empatado o jogo da Copa do Brasil lá. Um pênalti legítimo em cima do Franco na Bahia. No primeiro jogo. Legítimo. Pô, desde manhã é brincadeira, né? É brincadeira. 2 erros. Pênalti legítimo no jogo da Copa do Brasil contra o Bahia, agora na Fonte Nova, onde o Vini cabeceou a bola, o zagueiro está com o braço aberto. Braço aberto, ninguém está me ensinando a regra. Acima do ombro, é pênalti. É pênalti. Terceiro, hoje o jogo estava 0-0. Nós tivemos um pênalti no Bitel. A pergunta que eu quero fazer para o CNM, você está cobrando a arbitragem? Eu quero saber o que você faz com o VAR. Eu quero saber por que o VAR não tem chamado os árbitros de campo nesses lances. Os 2 lances lá da Bahia e o de hoje, no momento que o adversário segura e puxa a camisa do Bitelo. Eu estou falando isso porque eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vi agora no vestiário os lances. Então, eu não vou vir aqui botar a cara para baterem. Se eu vejo uma coisa, eu vou vir reclamar de uma coisa que não houve. E não é porque nós perdemos o jogo, estou tranquilo pela atuação da equipe. Agora, eu quero saber, se você venha a público e me explique se esses 2 pênaltis e o de hoje é pênalti ou não é. Explica para mim. Mostra o lance de hoje de manhã do jogo do Santos contra o Goiás e pega o nosso lance contra o Bahia.
E aí você vem a público e explica o que é pênalti e o que não é pênalti. Eu não vou dar minha opinião para você. Você que tem que vir a público e explicar. Chega de defender a arbitragem. Os árbitros brasileiros são muito bons, mas eles têm a máquina. Eles têm a máquina que se chama VAR. O VAR tem para corrigir. E eu não tenho visto isso. E nos últimos jogos, o Grêmio tem sido prejudicado. Por quê? É alguma coisa contra o Grêmio? Por que o VAR não chama? Por que não chamou na Bahia e não chamou hoje? Por que o VAR chamou, ele anulou aquele gol contra o Cruzeiro, um gol legítimo, ninguém viu falta no lance, só porque o VAR chamou? Então eu não entendo certas coisas no futebol. Então eu não estou falando porque nós perdemos o jogo. Eu venho cobrando, inclusive, do Guerra, venho cobrando da diretoria, eles mandaram um documento para a CBF, segunda-feira ainda, se eu não me engano, reclamando justamente desses erros da arbitragem. E aí eu estou, se você lembra, estou esperando o quê? O Grêmio sair de uma competição, sair do G4, sair de uma competição da Copa do Brasil para quê? Para eu vir aqui reclamar e falar, está reclamando porque está chorando. O Grêmio vai muito bem, obrigado. Agora, você tem que cuidar um pouquinho mais do VAR. Essa é a tua função. Essa é a tua função. E eu gostaria muito, muito que você viesse a público e visse esses lances e explicasse para eu poder aprender o que são as regras do futebol. Se são pênaltis ou não. Isso aí. Porque realmente ter a máquina, no caso o VAR, e não usar, é demais. Ou usar errado. E a gente tem visto aí muitos erros, infelizmente, que o VAR não tem chamado o árbitro de campo, e muitas vezes quando chama, ele vai lá e a gente tem visto as decisões. Né? Então vamos procurar, a gente está aqui sempre para aprender, estou aqui sempre defendendo a arbitragem, mas também eu não vou ficar calado quando vejo o meu clube, ou vejo outros lances aí parecidos com o que acontece com o meu time. Lá é pênalti e aqui não é pênalti. Bom, alguma coisa tem que ser feita, né? Eu não gosto, volto a repetir, a falar de arbitragem, é a primeira vez que eu estou falando. E eu espero que seja a última. E quarta-feira nós temos mais uma decisão aqui. Eu não quero ser beneficiado, eu não quero. Eu quero que o VAR, no momento que tem um lance decisivo, que chame o VAR. Hoje estava 0-0 o jogo. Está lá, puxa, mostra em câmera lenta, mostra tudo que é lance, o adversário puxando a camisa do Bitelo dentro da área. Se puxar a camisa não é falta só fora da área? Dentro da área, não é? A pergunta que fica é, por que o VAR não chamou? O árbitro não é obrigado a ver tudo no campo. Não é obrigado a ver tudo. Agora, por que não chamou? Deixa a decisão para o árbitro. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Quantos gols que eu fui cobrar da assistente dele hoje, o gol do primeiro gol do Botafogo, eu até cobrei dela, falei, olha, eu achei falta no Bruno, não cobrei assim, mas mesmo assim eu já peço desculpa, não foi nada, o gol foi legítimo. Então eu estou aqui, não estou aqui para achar defeitos onde que não existem defeitos. O certo é o certo, o errado é o errado. Então eu gostaria que você viesse ao público e opinasse. E eu gostaria que a televisão colocasse o pênalti de hoje de manhã do Santos, junto com o nosso contra o Bahia. E eu gostaria que ele analisasse. Só isso. Simples. E esse puxando o Bitelo também. Gostaria que ele falasse se isso é pênalti ou não. Porque fora da área, todos os árbitros dão falta. Dentro da área não é falta. O VAR não precisa chamar o árbitro. É isso que eu queria falar. O Soares, não adianta a gente ficar falando do Soares todo jogo, gente. O Soares, ele joga e amanhã ele pode estar sem dores, pode estar com dor, terça-feira ele pode estar com dor, pode estar sem dor, quarta-feira pode estar com dor ou sem dor, é uma incógnita. A gente vai, o que eu falo, eu converso com ele e vou me acertando com ele no dia a dia. Não adianta falar, o Soares vai jogar quarta-feira, eu posso falar aqui que ele vai jogar. Aí chega quarta-feira, eu estou com dores, ou vice-versa. Então, não adianta eu querer falar, porque nem eu tenho a resposta, nem ele. Vai depender das dores dele. Renato, boa noite. O Grêmio hoje criou, foi propositivo, talvez tenha feito a sua melhor partida na temporada, porém reconheceu sua primeira derrota jogando em casa. Quarta-feira tem o apoio do torcedor, que hoje motivou, lutou até o fim junto com o clube. E o que eu te pergunto, como que o Grêmio vai concentrar para não ter esses vacilos defensivos que teve hoje? E se houve erro de concentração dos atletas gremistas no final da partida? Não tem uma equipe perfeita. Para ter gol do adversário, 98%, 95% é sempre falha de alguém. Mas isso é um papo que eu tenho que ter com o meu grupo, lá no vídeo. Eu elogio o que eles fazem de certo, procuro acertar sempre com eles no vídeo, no treinamento, as coisas que eles fazem errado. Mas é aquilo que eu falei para vocês.
Não é por causa de uma derrota que eu vou falar está tudo errado, falhamos, não criamos. Não, bem pelo contrário, eu estou aqui elogiando o meu time, elogiando por tudo que eles fizeram. Mas eu também concordo com você, houve falhas, sim, falhas, mas essas falhas eu tenho que conversar com o grupo e acertar com os meus jogadores. Até porque, né, Renato, futebol, em jogo como esse, os detalhes eles vão fazer diferença, né? E a gente percebeu hoje, não sei se também é a opinião geral, que foi um dos melhores jogos do campeonato. A gente pôde observar, quem estava só observando viu um belo espetáculo. Mas os detalhes vão fazendo a diferença. E o Botafogo líder, o Grêmio no detalhe acaba perdendo. Só que são detalhes que vão acontecendo, apesar dos bons números que o Grêmio tem um número que é ruim nessa trajetória do Grêmio, que é o número de gols sofridos. O Grêmio é um dos times que mais sofreu gol dentro do campeonato e dos primeiros colocados também é. O quanto isso está te preocupando nesse time também? Iria me preocupar. É lógico, a gente sempre procura corrigir para a gente não tomar gols, mas a minha equipe ela é ofensiva, ela é muito ofensiva. Você colocou bem, é uma equipe que mais sofreu gols, né? Mas é o terceiro ataque, o segundo ataque do Brasil. Então, eu prefiro ficar nessa média. Não adianta, minha defesa é menos vazada, mas é o pior ataque do Brasil. Eu prefiro tomar e fazer. É o que tem acontecido. Por isso que o Grêmio é o terceiro colocado. O Grêmio só perde para o Flamengo por causa de 3 gols. Agora não, com esses 2 de hoje, talvez 5. Mas só perde para o Flamengo por saldo de gols. Então, o Grêmio é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A gente procura trabalhar sempre, a gente procura corrigir nossos erros, porque a gente não tome gols. Mas a gente tem tomado porque o nosso time ofensivo tem criado bastante e tem feito gols. Então eu prefiro levar até o final do campeonato. Eu prefiro ter a defesa mais vazada, mas estar brigando lá em cima, porque o meu ataque faz. Não adianta nada você... minha defesa é menos vazada. Eu posso corrigir um pouco mais a minha defesa nesse sentido. Eu tiro um atacante e coloco mais um defensor, mais um volante. Mas eu não tenho essa coragem de jogar para trás. A minha coragem é jogar para frente. O meu time está lá em terceiro lugar, está lá em cima, está brigando por uma vaga na Copa do Brasil, justamente porque é ofensivo. Ele cria. Agora, a gente tem tomado gol, sim. A gente procura treinar, a gente procura corrigir para que a gente não tome alguns tipos de gols que a gente toma, entendeu? Mas você vai ver ali no papel, a logística, você vê quanto que o Grêmio criou. Se nós tivéssemos feito, né, tivesse aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos, talvez teria sido diferente o jogo hoje. Se tivesse dado aquele pênalti, e nós tivéssemos convertido o pênalti, a história seria diferente. Mas o se é que atrapalha no futebol. Mas a gente sempre continua, mesmo ganhando os jogos, a gente sempre tem alguma coisa para corrigir, inclusive na nossa defesa. Mas eu estou bastante satisfeito, muito satisfeito com o meu time. Tanto na defesa, como no meio, como no ataque. Não adianta, a gente não tem que ficar lamentando por causa de uma derrota. Perdemos na hora errada, né, para o líder, a gente poderia encostar, mas faz parte. O importante é que o Grêmio está lá em cima, está no G4, e quarta-feira a gente tem mais uma decisão pela Copa do Brasil, mais 90 minutos, com o adversário que jogou ontem. Nós jogamos hoje. Detalhezinhos, entendeu? Eles fazem a diferença, sim. Mas o importante que eu peço eu não vou falar mais até quarta-feira, que o torcedor compareça, encha a arena de novo, como fizeram hoje, para incentivar o nosso time. Eu acho que, apesar da derrota, ninguém gosta de perder, mas eu tenho certeza que dentro de cada torcedor do Grêmio, o torcedor está satisfeito pelo que a equipe vem fazendo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Renato, aqui. Você citou essa questão da construção ofensiva e também alguns detalhes de ajustes que, obviamente, serão realizados aí durante a semana até o jogo importante da Copa do Brasil. Mas eu te pergunto sobre os ajustes ofensivos, porque a gente cita bastante a ótima atuação que o Grêmio teve hoje, mas ainda assim o Grêmio acabou derrotado também porque não converteu quando teve as oportunidades. Preocupa essa situação, até porque o próprio Luizito Soares, que é o principal referencial técnico dessa equipe, também teve 2, 3 oportunidades, acabou não convertendo. Essa situação para quarta-feira já estava sendo vista antes ou é algo a se ter uma maior atenção nesses 2, 3 dias de trabalho? Concentrar um pouquinho mais. Você mesmo colocou bem. O Soares errou 2, 3 oportunidades que apareceram para ele. 4º maior artilheiro do mundo. Então, ele não ia aprender a fazer gols hoje e nem desaprendeu a fazer gols hoje. Entendeu? Quarta-feira, se tiver as oportunidades, não só ele, eu volto a repetir, eu estou muito satisfeito com o meu time, inclusive com o ataque. É caprichar um pouquinho mais.
Mas o Grêmio, que eu falei, é o segundo, terceiro melhor ataque do campeonato. Terceiro melhor ataque. Então, faltou, talvez, hoje, um pouquinho mais de concentração. Mas o importante é que a gente está criando. E daqui a pouco, no próximo jogo, a gente vai torcer que a bola entre, como vem entrando nos outros jogos. Renato, tudo bem? É a segunda vez já que a análise é essa, né? Que o Grêmio joga bem e acaba não vencendo, né? Contra o Flamengo foi assim, hoje também contra o Botafogo, até não entrando no mérito se a análise é certa ou errada, até concordo com você, acho que o Grêmio jogou muito bem. Mas é a segunda vez que o Grêmio, então, joga bem e acaba saindo derrotado. Por quê? Qual é o ajuste fino que tem que fazer para que não aconteça mais jogos como esse, que já é o segundo, cito aqui, né? Aproveitar as oportunidades. Você vê que contra o Flamengo nós tivemos inúmeras oportunidades claras de gol e a bola não entrou. E nós jogamos melhores do que o Flamengo dentro do Maracanã para 70 mil pessoas. Hoje nós jogamos também muito bem, infelizmente não tivemos a tranquilidade para a gente fazer os gols. Não é falta de capacidade, é que tem dias que a bola não quer entrar. Até porque eu volto a repetir, é o terceiro melhor ataque do Brasil. Então, hoje, eles não souberam fazer os gols hoje. Não é que não souberam. Nós não tivemos a sorte que o adversário teve de fazer os gols. Ou contra o Flamengo. Contra o São Paulo, por exemplo, nós jogamos tão bem quanto hoje, tivemos a oportunidade e fizemos. Então, uma coisa é você ter vários jogos, você jogando bem, criando e não fazendo. Bom, aí tem alguma coisa errada. Mas não vamos hoje pegar e achar que está tudo errado porque a gente perdeu o jogo para o Botafogo. Aliás, diga-se de passagem, é uma grande equipe, não é por nada que é o líder do campeonato, e nós somos melhores do que o próprio Botafogo, pelo menos na minha análise, entendeu? Agora, o Botafogo soube aproveitar melhor do que a gente as oportunidades que apareceram. A vida que segue, continuar trabalhando, volto a repetir, quarta-feira a gente tem mais uma decisão, casa cheia, se Deus quiser, e a gente vai trabalhar para que a gente possa passar pelo Bahia, que não vai ser nada fácil também, é mais uma decisão, mas felizes somos nós que estamos lá no G4 e temos uma decisão quarta-feira com casa cheia para que a gente possa tentar passar para a próxima fase. Renato, eu sei que é um assunto que tu não gosta de falar, tu já falou isso várias vezes, a questão da arbitragem, eu também nunca te perguntei sobre isso especificamente, mas o Grêmio já reclama de arbitragem e sofre com a arbitragem há muito tempo, não é esse ano que aconteceu isso. Eu lembro de vários outros fatores. Em 2021, aquele ano horroroso do Grêmio dentro de campo, também teve vários erros de arbitragem. E a minha pergunta é no seguinte sentido. Hoje o Botafogo está a 10 pontos do Grêmio. Caso o Grêmio vencesse o jogo hoje, estaria a 4 pontos do Botafogo. Tu falou de mínimos detalhes, um dia a mais para o Grêmio, um dia menos para o Grêmio descansar em relação ao Bahia. Isso conta muito, né, no campeonato de pontos corridos e também no mata-mata, principalmente. Às vezes, num pequeno detalhe ou num grande detalhe, como esse da arbitragem, tu pode, digamos assim, resolver um campeonato? Sim. Você falou que o Grêmio tem sido prejudicado pela arbitragem. Eu acho que com o VAR, essa é uma opinião minha, é inadmissível, a palavra certa é essa, é inadmissível a arbitragem cometer erros com o VAR. Tem a máquina, não é possível que eles estão vendo o lance. Várias pessoas analisando, tem todo o tempo do mundo para analisar qualquer tipo de lance. Se foi, se não foi, a favor do Grêmio, contra o Grêmio, em outros jogos. É inadmissível eles errarem com a máquina. Por isso que eu estou perguntando para o Senem. O Senem não leva a mão, não. Isso aqui é uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva que eu estou falando para o bem do futebol brasileiro. Vocês têm a máquina, vocês têm o VAR. É inadmissível alguns erros infantis. Infantis que vem acontecendo no futebol, não estou falando só no Grêmio, no futebol. Você vai falar, o Grêmio tem sido prejudicado, sim, o Grêmio tem sido prejudicado. Outras equipes também têm sido prejudicadas. Mas quando eu falo que é inadmissível, porque eles têm toda a tranquilidade do mundo para apitarem, e eu vejo todos os jogos, primeira, segunda divisão, eles têm toda a tranquilidade do mundo para apitarem, deixarem de seguir o lance, esperarem a bola voltar para o jogo e irem até o VAR. Ou o VAR fala para eles. Tem uma coisa que eu venho falando desde o início que o VAR apareceu, é que o VAR tem que parar de apitar os jogos. Quando você fala com os árbitros, que eu concordo, inclusive, com eles, quando eles falam, eu sou autoridade e eu que mando o jogo. Ok,
Beleza. É que nem o presidente do clube. É ele que manda no clube. Se o árbitro é a autoridade máxima, que tem que ser mesmo, ele que vai decidir lá no VAR. Não é o cara do VAR que fala para ele, pode seguir que não foi pênalti. Ah, vem ver que possível pênalti. E quando o árbitro de campo acha que foi pênalti e o VAR não chama ele? Por que não chama todos os lances duvidosos? Eu não entendo isso. O VAR, quando ele decide foi pênalti, ele chama o árbitro. Quando ele acha que não foi pênalti, ele não chama o árbitro. E muitas vezes é pênalti. E quando o juiz dá pênalti dentro do campo, na maioria das vezes, tem lance que é pênalti mesmo, mas porque o VAR chamou, o árbitro vai lá e muda a opinião dele. Por que muda a opinião dele? Está vendo na máquina, foi pênalti, ou que não foi pênalti. Não é porque o VAR chamou que ele tem que concordar com o VAR. Então, já que ele é autoridade máxima, o VAR não lança. Não é preciso chamar todos os anos, porque daí nós vamos ter 4 horas de jogo. Mas o pênalti no Bitelo hoje não é lance para o VAR chamar o árbitro? Bota lá, Cinema, vê o lance. É pênalti ou não é? O árbitro do VAR tem que chamar o árbitro do jogo ou não? O árbitro do jogo, na hora, falou que não foi pênalti. Mas ele não pode ter visto o puxão na camisa do Bitelo. Então, tem coisas que eu não entendo. É inadmissível. Inadmissível ter 3, 4 pessoas dentro de uma cabine, ter um árbitro dentro do campo e ter a máquina. Então, faz o seguinte, volta aos tempos antigos. O VAR veio para ajudar? Veio para ajudar, mas as pessoas não estão sabendo usar o VAR. Não estão sabendo usar o VAR em alguns lances. E isso que eu chamo de inadmissível. O árbitro tomar uma decisão dentro do campo, na hora, sem o VAR, o ser humano, ele pode errar. Ok. Mas espera aí, tendo a máquina, tendo o VAR, vem aqui, confere, vê se foi contra ou a favor, não estou falando só do Grêmio, não, em todos os jogos, inadmissível. Inadmissível. Até quando? E aí eu volto à tua pergunta. Sim, um clube pode perder um título, pode perder uma passagem de uma Copa do Brasil, pode perder uma passagem mesmo da Libertadores. E aí quem fica com esse prejuízo? Quem fica com esse prejuízo? Então é uma crítica construtiva, volto a repetir, eu gosto da arbitragem brasileira, gosto. Eu só acho que a minha queixa sempre foi, o VAR tem que parar de apitar os jogos. De apitar, foi pênalti, não foi pênalti. Chama o árbitro. O lance duvidoso tem que chamar o árbitro de campo. É ele que tem que tomar. Porque alguns árbitros ficam assim, tranquilos, em cima da... o VAR falou que não foi. Espera aí, vai lá ver. Vai lá ver. Vamos ver se o VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra. É simples. Então, para quem precisa do árbitro de campo, se o VAR que apita o jogo? E grandes árbitros que vão para o VAR, hein? Eu não entendo, né? Aí entra a palavra, é inadmissível esse tipo de erros. Renato, aproveitando já a questão da arbitragem, eu também não iria fazer pergunta, mas ficou no ar essa preocupação. Tu comentou a respeito do jogo lá na Bahia, que o Grêmio foi prejudicado num lance, e também já era a Copa do Brasil, mas hoje se repete, e para a próxima quarta-feira. Tudo isso que tu está dizendo já é para tentar mostrar que está muito incomodado mesmo, a não ser tu junto com a diretoria, relacionado a esses vários sucessivos erros de arbitragem, não só com o Grêmio, mas a gente já está falando no Campeonato Brasileiro em geral? Eu falei com o Guerra lá na Bahia, eu falei com o Antônio, falei com o Luiz Wagner, o Grêmio mandou um documento essa semana, desses erros de arbitragem contra o Grêmio. Eu fiquei calado. Mas hoje teve de novo. Hoje teve de novo. Aí nós vamos esperar o quê? Hoje falei no vestiário de novo. Nós vamos esperar o quê? Quarta-feira acontecer, aí eu vou vir aqui, o Grêmio não passou o Bahia, e um erro de arbitragem, aí eu vou vir aqui falar da arbitragem, está reclamando porque foram desclassificados. Eu não quero que nenhum árbitro ajude o Grêmio. Eu quero que ele seja justo. E justo ele tem que ir no VAR. O VAR tem que chamar o árbitro. Isso aí, assim, todos os jogos, não os jogos do Grêmio, não. Então, para eu estar falando de arbitragem, que eu não gosto, volto a repetir, o CNM é uma crítica construtiva. E não é possível que você não esteja vendo o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível. Aí é demais, né? E aí alguma coisa tem que ser feita. Porque eu não quero que o árbitro chegue aqui quarta-feira, o cara caia fora da área, dá pênalti, não vai no VAR, foi pênalti. Não é nada disso. Se tiver pênalti contra o Grêmio, ele tem que dar. Mas se tiver pênalti para o Grêmio, também ele tem que dar. O VAR tem que chamar. É simples, chega. Nós poderíamos ter saído com uma vantagem da Bahia. Será que ia fazer o pênalti? Não sei, mas tinha grande chance de a gente fazer o pênalti. Poderia ter sido 2-1. Foi 1-1.
No outro jogo, nós ganhamos. Ah, mas o Grêmio ganhou. Tá, mas e aí? Porque ganhou, não vai dar o pênalti no Franco? Pelo amor de Deus, se aquilo não é pênalti, os 2 pênaltis na Bahia, o que é pênalti? Por isso que eu falo, mostra lá as imagens, não só algumas imagens dos pênaltis do Grêmio, outras imagens do que aconteceram aí nas últimas 2, 3 rodadas. Sereme, comenta. Para eu ficar esperto no próximo jogo, para eu saber um pouquinho melhor as regras, o que é pênalti e o que não é. Teve o jogo do Curitiba ontem, por exemplo. O cara deu o carrinho, estava com o braço no chão. O juiz deu, eu não estou discutindo, não quero saber do Curitiba, não quero saber dos outros jogos. Aí pênalti. Aí tem jogos, o cara dá o carrinho, a bola pega no braço, não é pênalti porque o braço está no chão. Aí tem jogos que o braço está no chão, é pênalti. Bom, nós tivemos uma reunião aqui com a arbitragem antes de começar o Campeonato Brasileiro. Eu questionei, fiz algumas perguntas. Não, é assim, isso não vai ser diferente. Elogiei o que os árbitros estão fazendo, tolerância zero, mesmo que estava muito abusado o futebol brasileiro. Melhoraram muito nesse sentido, que eu concordo. Agora, tem lances que, final de semana, um jogo é uma regra. No mesmo jogo, em outro local, ou no jogo seguinte, a regra é diferente. A gente fica perdido, por isso que os jogadores ficam cobrando da arbitragem no campo. Cada final de semana é uma regra. Cada final de semana é uma regra. Fica difícil da gente que trabalha com isso. Eu falo o quê para os meus jogadores? Eles vêm e me cobram no vestiário, lá foi pênalti, aqui não foi, e vice-versa. Cara, fica difícil. Fica difícil. Aí o jogador xinga a arbitragem, né? O árbitro expulsa, dá cartão, e fica por isso mesmo. É bem difícil. Então, acho que, né, a gente tem que repensar um pouquinho. Volto a repetir, uma crítica construtiva, Senem. Presta atenção, se liga. Renato, o Grêmio, contra os clubes do G6, o Grêmio tem 1 ponto. Falta o duelo ainda contra o Fluminense nesse primeiro turno. O quanto isso te preocupa, não conseguir pontuar contra os clubes que estão ali em cima na tabela, brigando ponto a ponto com o Grêmio? Mas o campeonato não é só com o pessoal do G4. O campeonato é com as outras 19 equipes. Preocupar, mas é o que eu falei, o Grêmio tem jogado bem. Nós enfrentamos o Flamengo, que é o Flamengo, jogamos de igual para igual, fomos até melhores do que eles, entendeu? Falta a gente jogar com o Vasco, Fluminense, mas faz parte. Às vezes você ganha de um time que está no G4, perde para um time que está no Z4. E eu tenho visto esses jogos por aí. O Botafogo mesmo, por exemplo, perdeu para o Goiás, que está no Z4. E é o líder do campeonato. Faz parte, faz parte. A gente sempre trabalha para vencer os jogos, independente da colocação do adversário, mas não tem jogo fácil, não. Deu? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal.